seja o nome do Senhor. Vocês precisam assistir os bastidores desses cultos. Aí vocês vão ver como é bom e como é divertido servir ao Senhor. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, pela unção que o Senhor liberou para essa manhã. Eu creio que cresceremos mais e mais no conhecimento da verdade e sabendo que o Senhor é bom para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Cremos e confiamos na unção que vem sobre a nossa vida, tanto para falar quanto para ouvir. Cremos que o Senhor é poderoso para trazer satisfação a todas as expectativas que nós colocamos no Senhor. Mas nesse momento nós aumentamos essa expectativa, colocamos os olhos no Senhor, cremos e sairemos abastecidos, robustecidos no Espírito, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Em o nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, Hugo. Depois eu vou chamar vocês aí. Fiquem ligados no Espírito, porque Deus tem algo bom para a gente fluir essa manhã. Aleluia. E ontem no culto de casais, a gente ministrou junto, eu e Neide. É sempre divertido e diferente. Por favor, mais. E o Senhor trouxe esse texto para a gente estudar, concernente à família, concernente a relacionamento. Mas o próprio texto da palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, diz que nós temos, da parte de Deus, toda a capacidade de ter uma vida boa e com tudo que diz respeito à vida consagrada ao Senhor e à vida do dia a dia. Nós recebemos toda a suficiência da parte de Deus. Eu quero ler aqui na versão da Bíblia de Jerusalém, mas depois nós vamos ler na Almeida, revista e atualizada, né? Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Almeida, ela fala assim, visto como, por meio de quê, né? Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. A última ministração minha foi refletindo a glória de Deus. Nós falamos sobre estarmos vivendo e refletindo essa glória que já está dentro. E aqui tem mostrado para mim e para você como. Acabaram-se as desculpas diante de Deus da minha vida e da sua? Não se preocupe, eu sou do tempo da ficha. Eu espero cair para poder dizer alô. Vou dizer de novo para que a gente mastigue bem. Estamos numa manhã de ensino, onde o próprio Espírito Santo vai nos lembrar o que temos e o que somos e o que podemos. Amém? A palavra está dizendo que como Deus fez, visto como pelo seu divino poder, e a palavra aqui é o mesmo poder para que te deu capacidade de falar em línguas, expulsar demônios, curar enfermos, é o dunamis de Deus agindo em mim e em você. Quem está em Cristo aqui? Você recebeu essa carga de capacidade, o potencial divino dentro de você. E é dentro, não é na carne, é no Espírito. Temos recebido da parte dele capacidade, temos sido doado todas as coisas que conduzem à vida. E essa vida que está escrito aqui, o original no grego é zoe. A própria vida, o dunamis de Deus capacitando que eu viva a vida dele, aqui no meu dia a dia.
aqui com a minha família, com os meus filhos, nos meus relacionamentos, nas minhas coisas, porque Ele diz que para todas as coisas da vida, Ele já me deu a própria vida dEle para viver. E acabaram-se aqui diante de mim todas as minhas desculpas que eu dizia, mas assim eu não tenho dinheiro, mas é que eu não tenho a casa que fulano tem, mas é que eu não tenho a oportunidade que fulano tem. Quem está em Cristo, e você diz que está em Cristo, todos nós recebemos a mesma capacidade de produzir resultados com a própria vida de Deus dentro. Você está entendendo isso? Você nasceu para brilhar, você nasceu para ser um sucesso, você nasceu para dar certo, e Deus ainda fez o melhor. Além de nos recuperar do destino de destruição, Ele veio morar dentro, fazendo a gente viver as coisas da vida. E Jesus Cristo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A minha vida e a nossa vida só tem sentido nele. Nós podemos ter vocações dadas por Ele. Dons e talentos vieram da parte de Deus. Romanos fala disso, né? Sobre ministérios diferenciados. 1 Coríntios capítulo 12 fala dos dons e dos serviços fluindo através dos dons. Ou os dons fluindo através do serviço, melhor dizendo. Mas tudo isso é capacidade divina em nós. E nós já estamos crescidos com as coisas de deixar as obras mortas, de ter fé, de entender que fomos batizados com os batismos, né? A doutrina de batismos que está lá em Hebreus capítulo 6, nós já fomos ensinados na doutrina básica da palavra. Está na hora da gente começar a andar em lugares mais altos, subir um degrau, subir o nível da vida, porque a vida do justo é como uma aurora. Ontem foi o melhor dia da sua vida, mas hoje é melhor do que ontem. E a capacidade da vida de Deus faz com que a gente possa viver esse melhor dia. Glória a Deus pela sua vida. Louvo a Deus para que você entenda, junto com todos os santos, com seus olhos espirituais abertos, seu entendimento aberto, para saber a grandeza da glória que habita dentro de você. Porque quando um crente entende que Deus está dentro e é capaz de fazer tudo, o impossível sai do teu vocabulário. Porque tudo é possível ao que? Mas haverá impossíveis para Deus? Não, de maneira nenhuma. A própria palavra atesta isso. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E o próprio texto está dizendo que a vida de Deus está dentro de nós e a capacidade de produzir o resultado para a vida está dentro de nós. Diga, minha vida é uma bênção. Mesmo no dia que o obstáculo parece maior do que o salto que você tem que dar. Chama-se crescimento isso aí. Chama-se maturar esse crescimento. Fica tranquilo, esse ambiente está consagrado ao Senhor. Os ares desse ambiente aqui cura. E ouvir a palavra cura. A palavra é saúde para o nosso corpo. Estamos protegidos, guardados e totalmente restabelecidos em Deus. Tem gente esperando uma segunda onda de doença. Eu estou esperando a segunda onda do Espírito. Promover de um avivamento nessa cidade maravilhoso, onde aquilo que nós já oramos, estamos vendo, mudanças estão acontecendo. E o novo de Deus se propôs diante de nós. 2020 passou bem difícil, né? Com alguns tendo perdas no meio da família, com alguns tendo problemas de saúde, mas você está aqui. Você não morreu. Você não foi destruído. Teu corpo físico pode estar abalado, a mente abalada, mas a Bíblia diz que a própria vida de Deus funciona dentro da gente. Podemos e devemos andar altaneiros ou em locais onde você pode dizer que todo mundo está de cabeça para baixo, você olhando para frente. Foi isso que Deus fez comigo e com você. Ah, mas e se eu não conseguir? E se tiver pesado? Amados, o Deus que capacita você a viver, o dunamis de Deus é a capacidade, poder, força, energia. Um estilo de vida que todo mundo olha e diz, não, aí agora ele vai desistir, aí agora vai parar. Não, essa situação agora é séria demais, ele vai parar a carreira.
aí é que você olha para Deus, põe firme os seus olhos no autor e consumador da sua fé e corre com perseverança a sua carreira. Porque não é mais na sua força, é na força de Deus. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que na nossa fraqueza é onde se aperfeiçoa o poder de Deus. Está entendendo isso? Que até se eu estiver cansado, eu renovo as minhas forças em Deus. Isaías fala sobre isso. Que os que estão cansados renovam as suas forças, suas energias em Deus. Porque confia no Senhor. Eles correm e não se cansam mais, porque a confiança está baseada no Senhor. E eles correm de uma maneira tal que sobem com asas como de águias, renovados pela força do Senhor. Amados, isso aqui não está como uma poesia bonita para a gente sorrir e achar lindo e ficar apaixonado simplesmente por Deus. Isso é vida. É vida minha e vida sua. Vida para mim e para você e para todos aqueles que creem. A vida do crente é uma boa vida. Oh, vai gemendo. Oh, vai tropeça aqui, oi, cai acolá. Não. A carreira proposta em Deus é uma carreira livre. Uma velocidade que aumenta, não diminui, porque você está correndo no Espírito. Sabe quando eu e você cansamos? Quando estamos correndo na carne. No esforço do nosso braço. Eu e você somos exortados no livro de Deuteronômio como o povo de Israel. O escritor de Hebreus também diz que tudo que foi escrito foi para nosso exemplo. Israel, parte de uma geração, não entrou na terra prometida porque negligenciou, vendo a glória de Deus todos os dias. Eu e você estamos no crédito diante de Deus porque estamos crendo no Senhor, sem nem ter visto a nuvem de glória, sem nem ter visto a coluna de fogo, sem nem ter visto no dia o mar vermelho se abrir, mas você creu. Diga, eu sou da fé, e eu sou bem-aventurado. Uma pessoa bem-aventurada é aquele que tem tudo a seu favor, inclusive o problema. Porque com o problema você ganha experiência. Aí você é aquele mais que vencedor e está capacitado para quando o inimigo se levantar, você dizer, olha, eu já matei o urso e eu já matei o leão. Quem é o gigante diante de mim? Com o dunamis de Deus e a própria vida de Deus nos capacitando a viver o nosso dia a dia, a nossa vida diária, a nossa vida comum do lar, a nossa vida de relacionamentos. E Deus fez com que nós fôssemos dependentes de uma inter-relação, ou seja, relações interpessoais. Eu me completo em você, você se completa em mim, e nós fazemos funcionar o corpo de Cristo nessa cidade. E eu vou dizer para você, se prepara para começar a sair mais no evangelismo, porque vamos nos mover. Passou esse tempo dos departamentos da igreja dizendo, não, cadê o líder do evangelismo? Nunca vai sair para o evangelismo não, e não ir, não, a igreja toda tem convocação da parte do ID do Senhor, porque é no corpo da igreja que se manifesta a vontade do cabeça. E quando eu e você formos, aí sim os sinais vão acompanhar. Cura sendo providenciada através da sua vida. Vitória precisa ver um povo ousado, lógico, respeitando todas as restrições, tudo que foi colocado pelas leis, mas nós vamos nos mover com a autoridade que Deus já nos deu. Acabaram-se as desculpas diante de nós. A igreja Verbo da Vida Vitória não tem desculpas para dizer, eu não vou sair, porque eu não tenho condições. Tem toda a condição, porque a palavra diz que como pelo seu divino poder nos tem sido doado todas as coisas. Eu consigo ir e fazer. Eu consigo ter um objeto e utilizar ele para a glória de Deus. Eu consigo no meu trabalho ser para louvor da glória de Deus, alcançando mais vidas. Eu consigo, você consegue. E seja bem-vindo ao corpo de Cristo, onde você estiver. Levante seu púlpito e pregue. Na sua função, seja para louvor da glória de Deus. Evangelize. Pregue no tempo e fora de tempo, é assim que Paulo diz. Eu já trabalhei numa empresa que chegou reclamação dizendo, tanto o Cláudio
quanto o supervisor, não pode ver ninguém que para pregar. Mas só que tanto Cláudio quanto o supervisor eram os primeiros nas vendas. Aí discutiram depois porque Cláudio e o supervisor estavam tendo mais meta batida, e acima, numa loja só, a gente batia a meta de 15 pessoas. Aí disseram, não, mas é porque é um hiper, é porque é uma loja grande. Eu dizia, não, é porque dá tempo de fazer as coisas certas, sem perder tempo e ainda pregar. O dono da empresa se converteu. Depois dos resultados. Mas chegou o tempo que ele disse, mas é porque assim, realmente, o corredor que vocês fazem é lojas muito grande. Eu disse, então tá bom. Premia segundo o trabalho? Eu disse, não, é melhor não. Locais que pessoas vendiam 3, 4 caixas, a gente vendia uma carreta. Só para você ter uma noção. E locais que era 3, 4 caixas normais, a gente vendia um pallet do produto. Aí disseram, não, é porque aí esse corredor vende muito. Então, meu filho, quem não queria eles? Mas o crente estava pregando e fazendo serviço. Até nesse tempo, Deus nos favoreceu. E amados, eu me lembro quantas coisas a gente passou. Quantas coisas pesadas, mas por causa da vida de Deus eu conseguia viver a minha vida diária e fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu entendo que as pessoas que têm um costume de chegar um tempo do cansaço, tira férias, mas eu não sei o que é férias na igreja. E eu não estou reclamando, tá? Eu não estou reclamando. Eu estou dizendo, eu sei o que é feriado, dia santo, tudo na igreja. Eu normalmente penso assim, vai ter o que na igreja quando tem um feriado? Qual é o evento que vai acontecer nesse espaço? Mas deixa eu dizer para você, para que não haja nenhum mal entendimento. Se você está precisando de férias, vai e descansa. Porque Deus instituiu também descanso. Tanto nele, quanto para o seu corpo físico. Foi por isso que ele botou limites no corpo físico. Para que você recarregue. Principalmente se você tem família, para e cuida da tua casa. Porque para isso também foi dada o divino poder, para você administrar as coisas da vida. Seu tempo, seu trabalho, seu lazer, seu espaço com a sua família, porque Deus agora, dentro de você, não vai mais vir simplesmente se manifestar fisicamente e dizer, olha, está na hora de você trocar as fraldas do seu filho. Mas você sabe que pode ajudar. Quem está entendendo isso aqui? Eu estou falando de coisas bem simples. A capacidade de Deus. Mas mesmo assim, às vezes a mente da gente se cansa. O corpo pede tempo. Mateus, capítulo 11. E a gente está seguindo o mesmo roteiro da pregação do culto de casais. Mateus, capítulo 11. Do 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Próximo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que está ficando pesado? Porque está querendo ir na força do conhecimento natural. Seja na igreja, seja no dia a dia de casa. Deixa Deus te guiar. Deixa a energia do Senhor que está dentro de você fluir. Relacionamentos vão ser melhores quando você começar a viver na força do amor de Deus que já foi derramado no seu coração. A capacidade de gerenciar as coisas da vida já está dentro de nós. Antes de olhar para fora e procurar resultados, procura dentro de você que já tem resposta. Eu vou lembrar isso de novo para você. Quando você estiver travado numa situação, acalme a sua alma e olhe para dentro do seu espírito, porque a resposta já está aí dentro. Porque ele disse aqui, a palavra de Deus é verdade. Quem acredita que é verdade a palavra de Deus aqui? É verdade, está estabelecida para sempre. E ela é imutável. Ela é verdade para mim, como é verdade para você. Agora, se eu não acreditar, não vai ter efeito nenhum. Se eu não usar fé, misturar fé, não vai dar certo. Ah, mas ainda não estou convencido que talvez eu não consiga.
Vamos lá, vamos seguir. A ajuda do Espírito Santo para a nossa vida. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Aleluia, Deus é bom, maravilhoso, glorioso, Senhor Jesus Cristo. A plenitude de Deus demonstrada em Cristo e hoje Ele vive em nós. Aleluia. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Se você chegou diante do Senhor, trocou seu fardo pelo dele e o jugo pelo dele, e ainda não está satisfeito, olha o acesso que Ele deu pelo novo e vivo caminho. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O negócio é ocasião oportuna, a chave aqui. E eu não estou desconsiderando tudo isso que é o poder de Deus, que está em linha com aquilo lá que Pedro estava dizendo. Tudo disponível para mim e para você, mas na ocasião oportuna, acessa o estoque. Ative aquilo que Deus colocou dentro de você. Grandes empresários fazem parte dessa igreja. E são vocês. Grandes empreendedores, homens e mulheres de Deus cheios da sabedoria divina, que vão trazer resultados com a sua vida para propagar ou fazer um outdoor diante do mundo que existe um Deus na sua vida e Ele é capaz. Jesus, ele foi tentado por 40 dias e 40 noites no deserto, né? Depois de ser levado pelo Espírito, assim que foi batizado no Rio Jordão. Ele foi para o deserto e foi tentado e ele venceu dizendo está escrito. O diabo dizia está escrito, distorcendo a palavra, mas ele dizia corrigindo está escrito. E venceu o diabo pelo poder da palavra. E o texto final diz que o diabo o deixou para encontrar nele uma outra ocasião e voltar. Isso quer dizer que se o próprio Jesus venceu pela palavra, mas o diabo procurou nele outra ocasião, ele vai fazer isso com você. Todos os dias o diabo está procurando ocasião para matar, destruir e roubar. Mas eu e você que temos a capacidade divina por dentro, devemos entender que ele não pode nem ter nem 1 milímetro do nosso espaço. Não é as portas do inferno que prevalecem contra a igreja do Senhor. É a igreja triunfante do Senhor que prevalece contra todas as obras do diabo. Em todas as áreas. Eu sei que você já sabia disso. Mas você precisa vibrar mais com essas coisas que já estão dentro de você. Ah, pastor, então eu tenho que demonstrar para o Senhor, não é para Deus não. Fica tranquilo. Se você não consegue mover sua carne por aquilo que Deus já disse a seu respeito, como é que você vai demonstrar sua fé? Oh, a alegria do Senhor é a minha força. Ela é a minha força. Aprenda a sorrir, porque Deus sorri no meio da circunstância. Salmo 68 diz que Deus se ri dos seus adversários, ou seja, uma situação contrária se levantou e Deus olha para eles e faz... Coitado do diabo que se levantar diante de um crente que entende que Deus mora dentro. Coitado do demônio que se levanta para destruir ou tocar em alguma coisa de um crente que entende qual a sua posição, o que tem e o poder que opera nele. Você que tem que acordar todos os dias trazendo pavor e desespero para o diabo. Ele tem que entrar em depressão quando você se acorda. Se ele tivesse mãe, eu diria para ele se curvar numa posição fetal e chorar. Mas ele não tem mãe. Aleluia, você precisa entender que o diabo é como um cachorro vagabundo. E você tem voz ativa sobre ele. Em nome de Jesus. Eita, pastor, o senhor está batendo demais no diabo. Ele já me roubou muita coisa. Ele já me enganou muitas vezes. Já me fez até ser canal dele. Hoje eu sou canal de Jesus Cristo, por meio do Espírito que habita dentro de mim, e Ele me chamou para denunciar que você precisa entender, há uma capacidade divina dentro de você, e você pode todas as coisas em Deus, se você agir em fé, porque você já tem dentro de você
tudo que te faz capaz de viver a vida do dia a dia e a vida piedosa em Deus. Uma vida consagrada ao Senhor. Não é difícil servir ao Senhor. Não é difícil ser crente. É leve e fácil. Suave. Suave na nave com o Senhor. Aleluia. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Capítulo 7, versículo 25. Do mesmo livro de Hebreus. Capítulo 7, versículo 25. E aqui está falando do contexto que Jesus, o nosso intercessor, que vive para todo sempre diante de Deus, aquele que sabe o que é fraquezas, o que é padecer dores, o que é passar por necessidades, vive eternamente, por isso também pode salvar totalmente o que por eles se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E ontem eu disse, nunca vi Deus negando uma oração de Jesus. O próprio Deus habita dentro de você, Ele te dá força para você produzir o resultado que Ele te fez, mas Jesus intercede junto ao Pai, se alguma vez você falhar, se alguma vez você não conseguir. Lembra de Pedro, voltando de uma vida secular? Jesus tinha dito que ele seria pescador de homens, mas o mestre morre. Pedro e João são os primeiros a ver lá na tumba, a tumba vazia. Jesus aparece a alguns, Tomé duvida, Jesus aparece de novo, sopra o Espírito Santo sobre eles, mas nesse intervalo, entre Jesus começar a aparecer para eles, Pedro volta para o secular dele, ser pescador de peixe. Volta para a empresa dele que estava fechada lá as portas, porque o mestre disse, deixa as redes, solta o barco que eu vou te fazer pescador de homens e segue-me. Depois de quase 3 anos e meio, ou 3 anos e meio de ministério, Pedro estava de novo na ativa. Eu imagino que já tinha lá a placa aluga-se, né? E ele tirou e pintou de novo a fachada, ajeitou o barco e caiu na água. Quando Jesus fala com as mulheres, diz, olha, diz aos discípulos e a Pedro. Pedro não era discípulo? Ó, avisa todo mundo que eu cheguei, que eu estou vivo. Mas ele fez questão de sinalizar, porque havia algo a mais que Pedro deveria ser tratado. E a gente vê nos textos mais para frente, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E alguém já disse que para as 3 negações de Pedro, foram 3 vezes que Pedro confirmou o amor dele. E nesse contexto, Jesus fala do fim da vida de Pedro e diz, olha, eu orei ao Pai, porque o diabo te pediu para peneirar. E a gente sabe pela história que Pedro morreu crucificado, ainda pediu para inverter, porque ele não se achou digno de morrer na mesma posição do rei da vida dele, que ele havia negado por 3 vezes. Mas ele foi perdoado, mas ele foi levantado. E é esse Pedro que está dizendo agora, para mim e para você, nos foi doado pelo seu divino poder a capacidade de ter a vida boa. E o próprio escritor de Hebreus diz que Deus, através de Jesus, recebe uma intercessão. E o intercessor é aquele que se interpõe entre Deus e a necessidade. Entre o homem que precisa e o Deus que tem o resultado. O intercessor entra nesse meio e faz a ponte de ligação. Jesus é o caminho, Jesus é a porta, Jesus é o acesso, e Jesus é ainda aquele que te cobre de oração. Às vezes a palavra está tão clara para mim e para você, e a gente ainda achando obstáculos em coisas pequenas. Não se atrapalhe com a carreira cristã. Não se atrapalhe com o seu chamado, não se atrapalhe com as coisas da vida, porque você já tem sabedoria o suficiente dentro de você. E a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Você pode todas as coisas nele? Aleluia! E o capítulo 9, versículo 14. Esse fio está me incomodando aqui, colando nas costas. Aleluia! Mais uma vez falando do contexto, uma analogia ao novilho, que seria o exemplo perfeito do substituto para se entregar pelo pecado.
Jesus e o seu sangue, representando o que é o melhor, a excelência. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Uma consciência de pecado te faz olhar para Deus e se afastar. Mas uma consciência de santidade, de presença de Deus dentro de você, vivendo com você, andando com você, se movendo com você, vai te trazer essa experiência. Consciência de Deus. E todo crente que é consciente de Deus sabe que os impossíveis podem chegar até bater na porta, mas ele vai virar outra coisa. O impossível bate na sua porta, mas ele vira capacidade para você de passar um obstáculo por causa da vida do próprio Deus dentro de você. Aleluia. E nesse contexto todo aqui, eu não preciso acrescentar mais nada do que é do homem. Porque eu sei que a capacidade que Deus me deu para ser um profissional, para ser na área que for, de saúde, de tecnologia, seja a área que você vai atuar, o empreendimento que você vai atuar. Deus te deu essa capacidade, mas eu não preciso acrescentar isso à força de Deus. É a força de Deus que acrescenta às minhas coisas o resultado. Volta lá para 2 Pedro. A partir do versículo 5. Vamos, a partir do 3 novamente, juntar até o 5. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. E aqui já vou abrindo um outro parêntese. Glória e virtude só vieram para mim e para você por causa de Cristo lá na cruz do Calvário. Porque ele morreu, mas ressuscitou, a glória e a virtude dele passaram para nós. Aleluia. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E agora entra o que eu e você devemos fazer com toda essa capacidade. Por isso mesmo, nós, eu vou dizer nós, está lá a voz, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o poder, capacidade, qualificação, a virtude, com a virtude o conhecimento, e com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo, diga, já existe em mim, mas acontece alguma coisa, em vós aumentando. Lembra que eu comecei dizendo que a vida do justo, a vereda do justo é como um dia que vai clareando até ser dia perfeito. Não vai ter mais de Deus dentro de você, porque a capacidade plena no Espírito já está. Mas você vai aprender a utilizar mais, a aumentar mais a capacidade natural para fluir no sobrenatural. Tem que aumentar e vai aumentar. Diga, eu estou crescendo. Diga com mais fé, estou crescendo. E vai melhorar todos os dias da minha vida. Porque eu já tenho a capacidade divina por dentro. Eu já sou coparticipante da natureza divina. Diga, Satanás, sai da frente, que eu estou crescendo. Aleluia! Glória a Deus! Porque essas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo é a plenitude de tudo que Deus queria fazer. Tudo que Deus queria realizar, Cristo é. Tanto é que depois que Ele ressuscitou, todas as coisas convergiram para Ele, por causa dEle, toda a plenitude de Deus se manifesta.
porque nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Ele que é a expressão exata do ser de Deus. Onde é que ele está hoje? A Bíblia diz que fisicamente ele está sentado à destra da majestade santa, mas ele também está entronizado no nosso coração. Essa plenitude de Deus está dentro de nós. Aleluia, acho que é 1 João. E a gente vai encerrar com isso. 1 João, deixa eu só achar aqui. Acho que capítulo 5. Não, não é. Deixa eu só achar aqui. Vou dizer para você. Se o telefone me ajudar. Aleluia. Ô Espírito Santo, me ajuda aqui. Aleluia. Capítulo 4, versículo 17. De 1 João. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Leia com atenção essa frase final. Pois assim, segundo ele é, como Cristo é. Quer saber como ele é? Leia a abertura das cartas, da carta de Apocalipse que João viu. Olhos como chamas de fogo, pés como bronze polido, cheio de glória, ao ponto da sua voz ser como a voz de uma grande e torrencial água, como a voz de uma grande multidão, todo poderoso, vestido de glória, de majestade, segundo ele é. Também nós somos aonde? Nesse mundo. Porque tem sido doado para mim e para você toda a capacidade para a vida. Tanto uma vida piedosa como as coisas para a vida do dia a dia. Somos capazes em Deus. Somos produtivos em Deus. Somos o melhor povo para essa cidade em Deus. E essa cidade vai se curvar à verdade da manifestação da glória dos filhos de Deus. Há uma ardente expectativa em Vitória de Santo Antão para a manifestação da glória dos filhos de Deus. Diga, está falando de mim. Estamos com 12 aninhos, grandinhos, pequenos demais para ser chamado de meu bebê, e novos demais para viver tudo ainda que Deus fez. Mas estamos caminhando, crescendo, na excelência, na honra, na unção, no amor para com os irmãos, nas coisas que Deus chamou para a gente fazer, porque Ele já nos capacitou para fazer. Você aprendeu algo? Você se viu nessas passagens? É exatamente como a palavra está dizendo. Ah, mas tem que interpretar o texto. Fica tranquilo. Fica com o que está escrito. Se está escrito aqui é verdade. Se Deus mandou escrever desse jeito, é porque Ele queria que fosse dito exatamente isso. Se Jesus disse que nunca jamais nos deixaria sós, mas estaria conosco até o final dos tempos, é verdade. Ele veio morar com esse propósito. Eu quero que você fique de pé, e a gente vai encerrar com uma oração. Pai, em nome de Jesus,
Nós oramos para que o Teu Espírito, que já habita dentro de nós, nos capacite mais e mais a compreender, juntamente com todos os santos, o poder que opera através de nós, Pai. Cremos que você nos chamou para andar em lugares altos, em lugares eficazes, com resultados de produção alta, Pai. Nós andamos além da curva natural, porque nós temos o próprio Deus habitando dentro de nós. Cremos na capacidade divina para resolver as coisas da vida, as coisas necessárias e comum do lar, comum da vida no dia a dia, mas cremos que somos um povo espiritual, que tem o próprio Deus e a vida de Deus que funciona através de nós. Nós somos corpo de Cristo aqui nessa cidade, Pai. E nós desejamos, em nome de Jesus, manifestar a virtude e a glória que há nessa vida. Obrigado porque o Senhor nos deu essa cidade. Obrigado porque o Senhor nos deu a capacidade de fluir com o Teu conhecimento e demonstrar a glória, aleluia, que está dentro de nós. Porque assim como Jesus é nos céus, somos nós aqui na terra, aperfeiçoados nele, aprendendo a viver a vida de dentro para fora, uma vida guiada pelo Espírito, uma vida orientada pela palavra de Deus, e nós vamos produzir, Pai, frutos de justiça para louvor da Tua glória. Pai, nunca mais seremos os mesmos a partir de hoje. Eu creio que na prática desse conhecimento, nós vamos frutificar a 30, 60, 100 por 1, para o louvor da Tua glória. Obrigado por uma nova unção, um novo entendimento sobre o que devemos fazer, Pai. Uma nova perspectiva, agora olhando de dentro para fora, a capacidade divina. Oh, aleluia! Muito obrigado, porque não haverá grilhões que nos possam prender. Não haverá impossibilidades para nós, porque nós temos a fé do próprio Deus, e o próprio Deus ativando isso dentro de nós. Obrigado, Pai. Você pode dar graças a Deus. Diga: obrigado, Senhor. Eu recebo tudo que vem da parte dos céus. Em nome de Jesus.